Mas a hora que entrar mais pessoas, a gente dá uma retomada no assunto. Hoje vai ser uma aula bem tranquila, uma aula não muito difícil, uma aula que eu acho que não vai precisar se estender tanto, tá? Vai ser a aula hoje sobre pontos máximos e pontos de mínimo. Mas antes da gente entender o que é um ponto de máximo e um ponto de mínimo, vamos dar uma olhadinha. Alô? Opa, voltou. No nosso cotidiano, nós trabalhamos sempre com coisas em movimentos curvos, em movimentos parabólicos, em movimentos que podem ser descritos por uma curva. Vocês podem ver aqui as montanhas, todas essas coisas. Até tem essa imagenzinha aqui da estradinha aqui em curva, certo? E a maioria dessas curvas pode ser descrita por uma função. E o ponto mais alto presente nessa curva vai ser o nosso chamado ponto de máximo. E o ponto mais baixo, por consequência, vai ser o ponto de mínimo. E dentro dessa matéria que a gente vai estar trabalhando aqui dentro do cursinho, a gente vai estar abordando mais são os máximos e mínimos em funções do segundo grau. Todo mundo lembra o que é uma função do segundo grau, aquele esqueminha de Bhaskara, blá blá blá. Está de boa para vocês? Acho que a gente trabalhou com isso em outras aulas também. Acho que foi na aula passada que teve equação do segundo grau e tal. Foi, Luca? Foi na aula passada? Acho que foi, né? Todo mundo lembra Foi. direitinho? Então acho que todo mundo lembra direitinho. A gente vai trabalhar com os pontos de máximo e mínimo estritamente em funções de segundo grau, pelo menos aqui nessa matéria que a gente vai estar trabalhando. Mais para frente, vocês vão ver que a gente vai trabalhar também com pontos de máximo e mínimo locais. Eu não sei se a gente vai abordar isso no cursinho, mas talvez seja interessante num tempo próximo a gente abordar isso. Mas afinal, vamos lembrar primeiro qual que é a carinha de uma equação do segundo grau, certo? Todo mundo lembra que uma equação do segundo grau, ela possui coeficientes. Os nossos coeficientes que a gente vai trabalhar numa equação do segundo grau são esses aqui, ó. O coeficiente A, o coeficiente B e o coeficiente C, onde o x e o y são as variáveis presentes dentro do plano cartesiano. Aqui vocês podem ver, o eixo vertical aqui é o eixo y e o eixo horizontal é o eixo x, certo? E agora vamos ver o que é exatamente o ponto de máximo e o ponto de mínimo. Primeiro vamos trabalhar aqui com o ponto de mínimo. O ponto de mínimo é o ponto mais baixo presente em uma função do segundo grau. Vocês podem ver aqui, ó, vocês estão vendo a concavidade? A concavidade aqui ela está voltada para cima, que é essa barriga aqui. Tudo bem? E aí a gente vai ter o nosso ponto de mínimo, que vai ser o ponto mais baixo dessa função. A gente consegue ver mais facilmente se uma função possui ponto de mínimo pelo coeficiente que acompanha o x². Aqui, como vocês sabem, tem um positivo acompanhando esse x², certo? É um positivo. O sinal desse coeficiente que acompanha o x² vai nos dizer se o ponto é de máximo ou de mínimo. No caso, para ser um ponto de mínimo, o coeficiente que acompanha o x² precisa ser positivo. Então, você está trabalhando no exercício, esse seu exercício, ele está falando de uma equação do segundo grau, e ele quer saber se o ponto presente lá é de máximo ou de mínimo. Você vai olhar diretamente para o coeficiente que acompanha o x² e você vai ver o sinal. Se for positivo, a gente vai saber que é ponto de mínimo. E, por consequência, se for negativo, vai ser ponto de máximo. Aqui, ó, vocês podem ver que aqui o coeficiente que acompanha o x² é -3, certo? Como aqui é negativo, o ponto que a gente vai ter aqui vai ser de máximo. E a concavidade vai estar voltada para baixo da nossa função. Tudo bem? Geralmente, quando a gente trabalha com fenômenos que acontecem no mundo real, no mundo natural mesmo, tipo, sei lá, você está lançando uma pedra para cima, ela vai ser descrita por uma equação do segundo grau, cujo coeficiente que acompanha o x², o sinal dela vai ser negativo.
Então, sempre que você tá vendo um exercício de física, não sei o quê, e ele tá falando de uma pedra que foi lançada para cima, a gente pode dizer que a equação que descreve o movimento dessa pedra tem um coeficiente que acompanha o x² negativo. E a gente vai ter nela um ponto de máximo. Em muitos exercícios, a gente vai ver que o movimento descrito por alguma coisa que está sendo lançada vai ser descrito por uma equação de segundo grau com a concavidade para baixo. Tudo bem? Todo mundo conseguiu entender essa parte de ponto de máximo e de mínimo? Muito complicado até agora, passei muito rápido. Conseguiram entender, meninas? Sim. Tranquilo? Porém, essa matéria não é muito difícil, né? É bem diretão mesmo, é bem simplesinho de entender. E agora, vamos trabalhar com um ponto de máximo e de mínimo de uma forma um pouco mais matemática mesmo, um pouco mais que a gente consegue fazer diversos cálculos e tudo mais. Toda a função do segundo grau, que tem uma parábola, a gente consegue dizer que o nosso ponto de máximo e ponto de mínimo, ele é o vértice da nossa função. E se ele é o vértice da nossa função, ele possui coordenadas que são iguais a xv e yv, certo? Então, guardem isso. Todo ponto de máximo e ponto de mínimo vai ter duas coordenadas x e y. E esses pontos de máximo e mínimo também podem ser chamados de vértice da nossa função. Agora, como a gente faz para encontrar essa coordenada xv e essa coordenada yv? A gente tem formulinhas que a gente só grava direto, e essas formulinhas, elas vêm diretamente da nossa fórmula de Bhaskara. Aqui, ó, vocês podem ver que para encontrar a coordenada x do nosso vértice, a gente nada mais tem que fazer do que fazer menos b e dividir por 2a. Da mesma forma que para a gente encontrar a nossa coordenada y do vértice, a gente tem que fazer menos delta sobre 4a. Todo mundo lembra o que é o delta? Lembro. Então, isso é exatamente isso. O delta, ele tá vindo diretamente lá daquele negócio do Bhaskara. E bom, já deixei aqui como ganchinho de memória para vocês que o delta vai ser b ao quadrado menos 4ac. E lembrando que esses coeficientes, o coeficiente A, o coeficiente B, o coeficiente C, eles vão vir lá daquela carinha geral de uma equação do segundo grau, que é essa daqui, ó, ax² mais bx mais c, certo? Então, sempre que a gente for calcular as coordenadas de um vértice em uma função, a gente pode diretamente usar essas formulinhas aqui. Só jogar os coeficientes da equação do segundo grau nas formulinhas e show de bola. A gente já consegue fazer o cálculo rapidão. Porém, a título de curiosidade também, eu coloquei aqui para vocês um outro método que existe para fazer esse cálculo, que é usando o ponto médio entre as duas raízes da nossa função. Então, por exemplo, se a gente tem uma função que ela possui duas raízes reais, isto é, com o delta positivo, a gente pode simplesmente calcular o ponto médio entre as duas coordenadas x das nossas raízes. Então, por exemplo, a gente pegou lá, a gente tem a nossa equação do segundo grau, a gente resolve a nossa equação do segundo grau e a gente vai ter dois valores, certo? O valor x1 e o valor x2. A gente calcula a média entre esses dois pontos, quer dizer, somos dois pontos e divide por 2, e depois a gente vai ter um novo valor de x. Esse novo valor de x a gente joga na nossa função anteriormente mencionada, na nossa função do segundo grau, e a gente vai descobrir uma coordenada y. Essas duas coordenadas que a gente vai ter, essa x que a gente jogou na função e essa y que a gente vai encontrar, vão ser as coordenadas do nosso vértice. Mas eu não vou destrinchar muito bem, porque é mais fácil fazer o cálculo diretamente por aquelas formulinhas, visto que esse método aqui, ele só é válido quando a gente tem um delta positivo. Só que aí, imagine que a gente está trabalhando com uma função que o delta é negativo ou que o delta é igual a zero. Aí a gente já não consegue aplicar esse método aqui. A gente tem que usar estritamente as formulinhas.
Então, eu peço que vocês gravem bem essas formulinhas aqui, tá? Que é para calcular as coordenadas do x vértice e do y vértice. E elas são bem simplesinhas até. Eu acho que dá para gravar, certo? E agora, eu pergunto para vocês, ficou alguma dúvida sobre o que eu falei até agora? Foi muito rápido? Tá tudo bem? Deu para entender certinho? Deu para entender sim. Show de bola. Fico muito feliz. Vamos fazer alguns exercícios agora, tudo bem? Vamos ler juntos aqui esse exemplinho aqui, bem básico. Em uma apresentação aérea de acrobacias, um avião a jato descreve um arco no formato de uma parábola, de acordo com a seguinte função. Y é igual a menos x quadrado mais 60x. Determine a altura máxima atingida pelo avião. Agora eu pergunto para vocês, qual seria o primeiro passo nesse exercício aqui? É perceber o quê? Alguém pode me responder? Será que dá? Tem a concavidade para baixo? Esse daqui, como é negativo, a concavidade vai estar virada para baixo? Para baixo, isso mesmo, Ângela. É isso mesmo. A concavidade está virada para baixo. Então a gente já sabe que ali a gente vai ter um ponto de máximo, né? Sim. E isso mesmo, muito bom. Se a gente vai ter um ponto de máximo, significa que a gente precisa calcular as coordenadas yv e xv dessa função aqui para encontrar o nosso ponto de máximo, né? Sim. Muito bem. Só que uma coisa a gente precisa perceber aqui, primeira coisa. Primeira coisa que a gente precisa perceber é a altura máxima atingida pelo avião. Vocês acham que ela vai ser descrita por qual dos eixos do plano cartesiano? Vocês acham que a gente vai conseguir calcular a altura calculando o valor de x do vértice ou de y do vértice? A gente precisa calcular qual coordenada para descobrir a altura? O Y, talvez? Isso mesmo, Ângela, é o eixo y, porque a distância, a altura que o jato vai estar presente lá, ela pode ser descrita diretamente pelo eixo y, né? Como ela pode ser descrita pelo eixo y, a única coisa que a gente precisa fazer é calcular a coordenada y dessa função aqui, a coordenada y no y vértice. Então a gente pode fazer esse cálculo bem rápido, fazendo uso das formulinhas. Lembram? Então vamos fazer aqui, ó, YV, que é igual a menos delta sobre 4A. Aí a gente substitui o delta aqui, né? A carinha do delta que a gente já conhece, que é B ao quadrado menos 4AC. E agora a única coisa que a gente precisa fazer é substituir os coeficientes que estão presentes aqui na nossa função dentro dessa formulinha. Então a gente pega o valor de B, que é o 60, né? Substitui aqui 60 ao quadrado, vai ficar 60 ao quadrado, menos 4 vezes o valor de A, que é o valor que acompanha o x quadrado, menos 1, vezes o valor de C. Só que, peraí, na nossa função, ela não tem uma constante aqui sozinha, certo? Se não tem a nossa constante sozinha aqui, então C vai ser igual a 0. E aí a gente já sabe que 4 vezes menos 1 vezes 0, isso aqui, esse termo vai dar 0, certo? Agora a gente faz aqui 60 ao quadrado. 60 ao quadrado vai dar 3.600. Opa, eu acho que eu errei isso aqui, hein? Ou tá certo? Não, tá certo. É verdade. Meu Deus do céu. Brisei, hein? Fica 3.600. E agora aqui na parte de baixo vai ser 4 vezes o A é menos 1, fica menos 4. E agora é só fazer 3.600 dividido por menos 4, vai dar 900. Aqui vai dar menos 900. Detalhe. Só que esse menos com esse menos aqui de baixo vai cortar e vai ficar positivo. Então, o valor do nosso y vértice vai ser
900 metros. 900 metros vai ser a altura máxima que esse jato vai poder atingir. Tudo bem? Todo mundo conseguiu entender? Sim. Tranquilinho, né? Vamos fazer mais um exemplo, então. Ó, esse exemplo aqui é um pouco mais elaborado. Vamos ler junto de novo. Uma empresa produz um determinado produto com o custo definido pela seguinte função: C de x, que é igual a x ao quadrado, menos 80x, mais 3.000. Considerando o custo C em reais e x a quantidade de unidades produzidas, determine a quantidade de unidades para que o custo seja mínimo e o valor desse custo mínimo. Então, o que a gente precisa ver aqui, o primeiro passo que a gente precisa fazer? Qual seria o primeiro passo? Seria notar que a concavidade é para cima? Exatamente isso, Ângela. A gente sabe que pelo coeficiente que acompanha o x², que essa aqui vai ser uma função cuja concavidade fica para cima e possui ponto de mínimo, certo? E agora, o que a gente pode dizer dessa função aqui? O que essa variável c de x aqui ela vai representar? Ela vai representar o nosso custo, certo? E essa variável x vai ser a variável que vai representar a quantidade de unidades. Isso significa que essa constante c de x ela pode ser equivalente àquela nossa coordenada y do vértice. A mesma forma que essa coordenada x aqui pode ser equivalente à nossa coordenada x do vértice. Logo, a única coisa que a gente precisa calcular para encontrar a quantidade de unidades mínima e o valor do custo mínimo dessa nossa função, a única coisa que a gente vai precisar fazer é calcular as coordenadas do vértice, descrito pela parábola presente nessa função. Então, a única coisa que a gente precisa fazer é só jogar os termos na formulinha de novo. E aí, ó, considerando, tendo os coeficientes da nossa função em mãos, certo? O coeficiente que acompanha o x² vai ser o 1 positivo, e o b, o coeficiente vai ser menos 80, e o c, o coeficiente vai ser 3.000, a única coisa que a gente vai fazer é substituir nas fórmulas. Dessa forma, no xv, a gente vai fazer menos b sobre 2a, que é a nossa formulinha lá. A gente vai pegar o valor de b, menos 80, colocar aqui do lado, e o valor de a aqui embaixo, 2 vezes a. E isso vai ficar, por quê? Vai ficar menos 80 sobre 2. Menos 80 sobre 2 dá 40. Só que vocês podem ver que esse menos com esse menos aqui, eles se cancelam, então fica positivo. Dessa forma, a gente sabe que x vai ser igual a 40 unidades. E, seguindo esse mesmo exemplo, para a gente calcular o y, é só a gente substituir tudo de novo. Então vamos lá, vou pegar esse b ao quadrado, né? Aqui o b ao quadrado, pegar esse b e colocar aqui, vai ficar menos 80 ao quadrado. E da mesma forma a gente pegar aqui e substituir no menos 4ac. Vai ficar menos 4 vezes 1 vezes 3.000. Menos 80 ao quadrado dá 6.400. Menos 4 vezes 3.000, 4 vezes 3.000 dá 12.000. 6.400 menos 12.000 dá menos 5.600. E menos 5.600 dividido por 4 vai dar 1.400. E agora, esse menos aqui que estava em cima vai cancelar com esse menos que está de fora. Logo, o nosso y do vértice, o valor mínimo de y vai ser R$1.400. E é isso. Todo mundo conseguiu entender? Ficou alguma dúvida? Vocês conseguiram entender? Isso aqui é bem tranquilinho, essa matéria, eu acho. Achei que dá para... Acho que essas formulinhas nem são tão complicadas assim de entender. Eu acho que deu para pegar. Vocês ficaram com alguma dúvida, gente? Não, eu achei de boa. Bem tranquilo, né? Sim. Que bom, fico feliz. E aí, eu ainda deixei aqui alguns exercícios para vocês fazerem.
tem ainda alguns outros exercícios na nossa apostila, que o nosso caro Thales propôs também e fez lá, escreveu bem bonitinho. Depois vocês dão uma olhada, tudo bem? Esses exercícios aqui, eles vão seguir a mesma linha de raciocínio dos nossos exemplos que a gente fez. E acredito que é isso, gente. Essa matéria não era muita coisa mesmo. Hoje ia ser uma aula bem mais curtinha mesmo. E eu ainda deixei outros 2 vídeos aqui para vocês. Um vídeo do professor Paulo Pereira, falando sobre pontos de máximo e de mínimo. E também do nosso grande salvador, o professor Ferreto, que eu acho que é o pai da matemática no YouTube, assim, o cara que salva todo mundo. Falando sobre bastante coisas de gráficos de uma equação de segundo grau e também abordando bastante sobre vértices. E é isso, gente. Alguém tem mais alguma dúvida? Alguém quer comentar alguma coisa? Ah, tem uma coisa bem legal que eu queria mostrar para vocês, falando um pouquinho sobre esses coisas de ponto de máximo e de mínimo, que é um joguinho online. Não, eu acho que não sei se tem muitas pessoas que conhecem, mas é um joguinho online chamado Super Mario Quadratics. Alguém já ouviu falar desse bagulho ou não? Nunca vi. Não, é um joguinho online meio nerdão, mas que eu acho que é bem legal para gravar um pouquinho sobre esses negócios de ponto de máximo e de mínimo, sobre como um gráfico se altera e tudo mais. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, vocês conseguem ver aqui esse jogo? Alguém já ouviu falar dessa plataforma chamada Desmos? Eu acho que não, né? Eu acho que é mais para quem trabalha coisa de faculdade, a gente usa bastante aqui. Mas, enfim, o Desmos é uma plataforma gráfica que a gente consegue fazer diversos gráficos, várias funções, várias coisas. E esse joguinho foi inteiramente feito dentro dessa plataforma. E aí, ó, vocês podem ver que, da mesma forma que é num jogo de Mario, a gente tem os mundinhos aqui, né? O mundo 1, mundo 2, mundo 3. E quando a gente entra nesse mundo aqui, a gente pode ver aqui que tá vendo aqui o Mariozinho? A gente tem essa função que descreve a forma que o Mario vai pular. E aí a gente consegue alterar essa função aqui para fazer com que o Mario pule e pegue essa moedinha aqui. Então, ó, por exemplo, vamos tentar somar aqui com 2. Ó, se a gente vai somando, quanto mais a gente soma o valor, quanto mais a parábola começa a aparecer ali. Ó, 10 já é demais, até vamos botar uns 5 aqui. Não, ainda tá pouco. 6. Agora, ó, a gente somou com 6. Agora é a mesma coisa daquele negocinho que a gente estava falando lá de funções quadráticas. Quando a gente calcula esse produto notável aqui, esse x quadrado vai estar sendo multiplicado por esse menos 1, certo? Então a gente consegue ver que o menos 1 é o coeficiente que acompanha o x quadrado. Portanto, a concavidade vai estar voltada para baixo. E a gente vai ter esse ponto em que o Mario vai pegar a moedinha aqui e vai ser o ponto de máximo. E aí, ó, vamos ver se dá certo, deu? Ele pulou, pulou e pegou a moedinha. Passamos a nossa fasezinha aqui. Da mesma forma que a gente consegue fazer aqui, ó. Ó, vocês podem ver que a parábola que descreve esse pulinho do Mario aqui é uma parábola cuja concavidade vai estar voltada para cima. Logo, esse ponto aqui em que o Mario vai ter que fazer o pulinho dele é um ponto de mínimo. Só que se a gente usar essa parábola aqui, o Mario não vai conseguir fazer o pulo dele, certo? Porque aí ele vai cair na lava. Então a gente precisa mudar o coeficiente que vai acompanhar o x quadrado. Vamos colocar um coeficiente negativo aqui, ó, menos 1. Beleza. Agora vamos somar aqui com 10, por exemplo. Acho que vou somar com 11. Tá bom. Agora vamos somar aqui dentro do produto notável com algum outro valor. Será com 7? Com 6, com 8, com 10. Mas tá bom. Só que agora, ó, se digamos que a gente queira abrir esse gráfico, a gente só precisa aumentar o coeficiente aqui. Vamos colocar, por exemplo, 10. Ah, não, 10 diminui. Então vamos colocar um coeficiente menor que 1. Vamos colocar 0,5. Será que deu? Não, eu buguei o negócio.
0.3. Não, 0.2. 0.1. Tá vendo? E aí a gente pode ver que o Mario vai seguir a trajetória certinha dessa parábola aqui, ó. Será que ele vai pular? 1, 2, 3 e... Ui! E pulou. E é isso. Se alguém se interessar por isso aí, eu vou deixar o link aqui. É um joguinho bem divertidinho, bem lúdico. E se alguém gostar, pode fazer aqui, que é bem interessante. É bem legal pra gente ver essas maneiras que a gente pode mudar dentro de um gráfico. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. E é isso. Todo mundo bem? Cara, o jogo é genial. É, da hora, né? É muito engraçadinho esse joguinho. É mais da hora ainda ver como um cara fez esse joguinho dentro de uma plataforma gráfica online, né, mano? O cara olha, mind blow aqui, mano. O cara é um gênio. E, bom, a dica tá aí pra vocês, galera. Agradeço muito e é nóis. É muito legal, né? Oh, muito obrigado, Angela. É sempre bom quando participam. Acalenta meu coração. Meu coração fica quentinho. É nóis, galera. Eu espero que vocês tenham uma boa próxima aula e é isso.